Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, não tem jeito não. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação, visando a sua qualificação para que você fique competitivo neste concurso. A gente segue a nossa metodologia falando de história de Pernambuco. E hoje o tema abordado versa sobre a crise da economia canavieira. Portanto, ao longo desta aula, é nosso objetivo compreender a importância histórica que possuiu a cana-de-açúcar ao longo de todo o processo de formação de Pernambuco, seja na época da capitania, passando pela época da província, chegando até o contexto republicano. Vamos entender ao longo dessa trajetória por que a cana-de-açúcar foi o produto escolhido para ser a principal pauta das exportações pernambucanas. Vamos entender como é que funcionava o cultivo de cana-de-açúcar, como era a modalidade de trabalho empregada, qual era a participação dos financiadores dessa produção, que a princípio eram os holandeses. Falaremos ainda sobre a ocupação holandesa dos territórios pernambucanos e sua posterior expulsão. Falaremos também sobre o início da crise da produção açucareira. Aliás, foram muitos momentos em que a produção açucareira em Pernambuco apresentou sinais de desgaste. Então, nós vamos compreender nesta aula os fatores principais que levaram a essa decadência produtiva. Pois bem, pessoal, sucesso é igual a 2% de sorte mais 98% de trabalho duro. O sucesso não cai do céu. Você não vai fazer sucesso da noite para o dia. O sucesso é fruto de um trabalho contínuo, de um trabalho determinado, de um trabalho disciplinado, com foco, força e fé, com muita determinação, buscando sempre a melhoria, buscando sempre superar a cada dia os seus próprios limites. É assim que você vai conquistar a sua tão sonhada aprovação. Pois bem, senhoras e senhores, começaremos falando sobre a economia açucareira. Afinal de contas, o açúcar se constituiu no principal produto de exportação de Pernambuco. E o açúcar foi escolhido como carro-chefe da colonização pelos portugueses aqui no Brasil por uma série de fatores. Pela alta lucratividade que o comércio desse produto proporcionava, pelo grande mercado consumidor existente na Europa, pela experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, dos Açores, Cabo Verde, também pelas condições geográficas e geológicas existentes no Brasil, ou seja, o solo massapê, muito fértil, e o clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. Tudo isso garantiu o sucesso da empreitada da lavoura canavieira em terras pernambucanas. É a principal atividade econômica ao longo do período colonial. Nós já estudamos em aulas anteriores que Pernambuco foi uma das capitanias mais prósperas do Brasil. Tinha uma importância vital na economia da América Portuguesa. Lembra lá do sistema das capitanias hereditárias? Pois bem, capitania de Pernambuco é uma das únicas que prosperaram. Durante muito tempo, junto com a Bahia, Pernambuco detinha o status de principal área colonial. Eram duas as principais capitanias. A Bahia, por ser a capital, lá, Salvador, a primeira capital do Brasil,
e Pernambuco, por causa da grande produção açucareira, reunindo, portanto, condições geográficas bastante favoráveis e, além de tudo, o financiamento holandês. Nós já tratamos isso em aulas anteriores. Os holandeses financiavam a produção de açúcar. Veja bem, a montagem do engenho, a compra dos equipamentos necessários para a produção de açúcar não era nada barata. Era uma atividade que demandava muito capital. E os holandeses atuaram durante muito bom tempo, né? Durante o início do cultivo de cana-de-açúcar na América Portuguesa, os holandeses atuaram como parceiros dos portugueses. Afinal de contas, eram os holandeses que financiavam a produção, que transportavam o açúcar, que refinavam o produto e que o distribuíam no mercado consumidor europeu. Portanto, havia uma participação protagonista dos banqueiros holandeses dentro da atividade produzida no Brasil, que era a nossa agroexportação açucareira. Então, os holandeses tiveram um peso muito grande. Aí, nós tivemos o advento da União Ibérica, aquele período em que Portugal e Espanha estavam unidos do ponto de vista político, pois era a Espanha quem governava Portugal. E aí, dentro desse contexto de união das coroas ibéricas, o chamado período filipino ou domínio holandês sobre Portugal, essas relações comerciais envolvendo luso-brasileiros e holandeses começaram a azedar, na medida em que o rei da Espanha proibiu a Holanda de continuar atuando no comércio açucareiro, promovendo então um embargo econômico contra a Holanda. Então, a saída encontrada pela Holanda foi criar uma companhia, um misto de uma companhia econômica e militar, cuja função seria invadir e ocupar as terras produtoras de cana-de-açúcar. Foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, que promoveu invasões ao território brasileiro. Primeiramente, eles se voltaram para Salvador, a nossa primeira capital, em 1624, mas foram expulsos de lá devido à resistência luso-espanhola no ano seguinte. Aí os holandeses resolveram voltar à carga. Desta vez, eles se voltaram para o principal centro de produção de açúcar da América, que era Pernambuco. Invadiram a capitania de Pernambuco em 1630 e ocuparam a região por longos 24 anos, só sendo expulsos de lá em 1654, após um movimento que contou com a participação de vários segmentos da sociedade pernambucana, senhores de engenho, indígenas, negros escravizados que participaram da chamada Insurreição Pernambucana, que aconteceu de 1645 até 1654, terminando com a expulsão dos holandeses. Aí está, o movimento denominado Insurreição Pernambucana foi responsável pela expulsão dos holandeses dos territórios, não apenas do território pernambucano, viu, pessoal? O que os pernambucanos não foram os únicos a serem ocupados pelos holandeses. Os holandeses invadiram Pernambuco, mas principalmente durante a administração de Maurício de Nassau. Lembra do Maurício de Nassau? Aquele que fez muitos investimentos em Pernambuco, construiu
ruas, construiu jardim botânico, jardim zoológico, laboratório astronômico, trouxe pintores, botânicos, investiu realmente em Recife, que era a capital da Nova Holanda. Pois bem, durante a administração do conde João Maurício de Nassau, houve uma expansão da presença holandesa. Eles invadiram partes da Bahia, invadiram Alagoas, né? Invadiram também o Maranhão, invadiram a Paraíba e ainda conquistaram importantes portos fornecedores de escravos no litoral africano. Por exemplo, São Paulo de Luanda caiu nas mãos dos holandeses. Pois bem, pessoal, 1654 é a data da expulsão dos holandeses do território brasileiro. E uma consequência dessa expulsão é o início da decadência da produção açucareira. Qual é a razão que explica o início dessa decadência? Bom, nós podemos citar alguns fatores que vão contribuir para o início da crise da produção açucareira no Brasil. Primeiro, os holandeses eram os grandes financiadores da produção. Eram os banqueiros holandeses que injetavam o capital necessário na montagem do engenho. Tudo bem? Segundo ponto, os holandeses ficaram 24 anos ocupando Pernambuco. Logo, eles desenvolveram toda a técnica necessária para a produção de cana-de-açúcar, visando o beneficiamento e a produção de açúcar. Outro ponto importante, quando eles saem do Brasil, quando são expulsos do Brasil, os holandeses se dirigem para a América Central e vão colonizar uma parte daquela área, conhecida como Antilhas. Lá nas Antilhas, os holandeses vão produzir um açúcar de excelente qualidade e vão literalmente quebrar a produção açucareira no Nordeste, porque passa a ter a concorrência com a produção açucareira holandesa nas Antilhas. Isso, evidentemente, gera muito prejuízo econômico para os senhores de engenho pernambucanos. Então perceba, se por um lado a expulsão dos holandeses foi benéfica porque os senhores de engenho se livraram dos pesados impostos, se livraram de uma série de questões prejudiciais, o Brasil se livrou da ocupação holandesa, por outro lado, foi extremamente prejudicial aos interesses econômicos dos senhores de engenho, porque eles não tinham mais o financiador, não tinham mais o patrocínio holandês. E, pior ainda, passaram a ter a concorrência desses holandeses. Vamos entender então, pessoal, as várias crises que o comércio açucareiro apresentou ao longo dos séculos 17, 18 e 19. Ao longo dos séculos 17 e 18, nós temos uma sensível redução dos lucros dos senhores de engenho. E isso é muito fácil de ser compreendido. Isso é bastante inteligível. Como eu já falei para os senhores, eles perderam o patrocínio, perderam o financiamento da produção, os capitais que vinham dos banqueiros holandeses. E pior do que isso, eles vão ter agora a concorrência do açúcar antilhano produzido pelos holandeses. Sendo assim, a economia pernambucana, com a crise do comércio açucareiro, com a queda na produção do açúcar, enfrentando uma concorrência muito forte lá nas Antilhas, isso reflete na própria economia endógena, ou seja, na economia interna aqui na América Portuguesa, porque com a queda da produção de açúcar, evidentemente que caem também a arrecadação de
tributos, cai a arrecadação de impostos para a coroa portuguesa. E isso, invariavelmente, leva a uma sensível crise da coroa portuguesa. Portugal ficou durante 40 anos nas mãos da Espanha, durante o período pelo qual se denominou União Ibérica. Ao longo desses 40 anos, Portugal se prejudicou de maneira econômica, porque várias de suas possessões foram invadidas e ocupadas. Nós tivemos invasões holandesas em parte do Nordeste, nós tivemos invasão francesa no Maranhão entre 1612 e 1615. Portugal perdeu algumas possessões, algumas feitorias no litoral africano, e a detenção dessas feitorias, a posse dessas feitorias, era de importância vital no tráfico negreiro, no fornecimento de mão de obra. Não se esqueça que a mão de obra por excelência no Brasil era a mão de obra de africanos escravizados. Então, tudo isso faz com que a coroa portuguesa enfrente uma terrível crise. Quando aconteceu a chamada restauração de Portugal, a restauração portuguesa aconteceu em 1640, quando Portugal conseguiu se desvencilhar das mãos da Espanha. E a partir de então, Portugal teve que fazer alianças com outras nações europeias, a exemplo da Inglaterra e também da Holanda. Essas alianças, sobretudo a aliança com a Inglaterra, não foi nada benéfica para os destinos portugueses. Já no início do século XVIII, Portugal assina um tratado que foi extremamente prejudicial aos seus interesses econômicos, o famoso Tratado de Mituim, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, no qual Portugal exportava a sua produção vinícola para a Inglaterra, que em contrapartida enviava a sua produção têxtil para Portugal. Essa relação não foi benéfica porque o Tratado de Panos e Vinhos fez com que Portugal tivesse pesadíssimas dívidas em relação à Inglaterra. E essas dívidas de Portugal para com a Inglaterra foram pagas gradativamente com o ouro extraído no Brasil. Pois é, no século XVIII, no finalzinho do século XVII, na verdade, mas é o século XVIII, o século da mineração no Brasil. Boa parte do ouro extraído das minas brasileiras, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, acabaram sendo escoadas para a Inglaterra. Pode-se, inclusive, dizer que parte do ouro brasileiro ajudou a financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, Portugal enfrentava crises financeiras logo após a sua restauração monárquica. Nós estamos falando aqui, pessoal, do século XVII, transição para o século XVIII, ou seja, antes do chamado ciclo minerador, antes do início da extração aurífera no centro-sul do Brasil. Sendo assim, enfrentando esses problemas todos, com a queda na arrecadação de impostos, com a queda da produção açucareira, Portugal passa a incentivar alternativas econômicas. Já que com cana-de-açúcar está difícil, vamos investir em outras atividades, em outros gêneros agrícolas. E vai ter um incentivo para a produção de tabaco e também para o cultivo de algodão. Duas alternativas econômicas diante da crise enfrentada pela economia açucareira.
Aí vem o século XIX, pessoal. No século XIX, a coisa não muda muito de figura, pessoal, porque continua ocorrendo queda das exportações. Queda das exportações causada pela oscilação do produto no mercado internacional, causada também pela concorrência externa. Fato este que leva a uma sensível redução dos lucros proporcionados pelo açúcar. Novamente, Pernambuco em crise econômica. Essa crise econômica aí foi sentida, por exemplo, no século XVIII. A gente pode até mencionar um importante movimento político que aconteceu em Pernambuco, que tem uma relação direta com essa crise açucareira, que foi a Guerra dos Mascates. Você lembra que a gente estudou em aulas passadas sobre a Guerra dos Mascates? O conflito entre Olinda e Recife. Olinda era o local em que estavam os engenhos de açúcar, o local dominado pelos senhores de engenho. E Recife, com o seu porto movimentado, possuía uma burguesia mercantil bastante influente. Então, enquanto essa burguesia mercantil estava em ascensão, os senhores de engenho lá de Olinda estavam em decadência, em declínio. E esses senhores de engenho de Olinda, para enfrentarem essa crise econômica, eles acabaram por pegar empréstimos junto aos comerciantes portugueses do Recife. E no momento em que Recife foi elevada à condição de vila, que gerou todo esse problema, conhecido como Guerra dos Mascates, que se estendeu até 1711, terminando com a vitória recifense e Recife tornando-se a capital de Pernambuco a partir de 1714. Então perceba, olha só, como é importante perceber isso, pessoal. As constantes crises enfrentadas pela produção açucareira em Pernambuco, acabaram também por causar instabilidade política. Vários movimentos rebeldes aconteceram no século XVIII e principalmente no século XIX, que é justamente o período em que Pernambuco fica conhecida como uma província rebelde, com a ocorrência de vários movimentos, que a gente vai comentar ainda ao longo dessa aula. Então nós temos a redução dos lucros da produção açucareira, isso já falando no início do século XIX, pouco antes do advento da independência política brasileira, estamos falando, portanto, das primeiras décadas do século XIX, o que gerava uma grande insatisfação social. Porque, pessoal, tem uma relação aqui em cadeia. Na medida em que a economia como um todo vai mal, que a produção de açúcar, que é o carro-chefe da economia, não obtém os lucros necessários, isso acaba gerando crise que atinge a população como um todo. Se a crise está manifestada na principal produção agrícola pernambucana, no caso o açúcar, essa crise acaba atingindo diferentes setores da população. Porque em momentos de crise nós temos elevação na cobrança de impostos, nós temos também a carestia, que é a elevação no preço dos gêneros alimentícios, e evidentemente que isso deixa a população bastante revoltada, causa grande insatisfação social. Olha aí, a elevada carga tributária que é cobrada em Pernambuco, nesse contexto que antecede a independência do Brasil, como nós sabemos, é o chamado período joanino. Período joanino, 1808 a 1821. Um momento histórico em que a corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro por conta das guerras napoleônicas. A invasão francesa em Portugal fez com que a família real e toda a corte transmigrasse para o
Brasil e se estabelecesse no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do Império Português a partir de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Só que para a população pernambucana, essa presença da corte no Rio de Janeiro não era muito benéfica. Por quê? Porque os investimentos feitos na modernização da cidade, o luxo, as festas, a ostentação da corte no Rio de Janeiro era custeada pelos impostos pagos nas mais diferentes províncias, a exemplo da província de Pernambuco. Então, claro que isso causava uma grande insatisfação política. A população se perguntava, para que tanto tributo? Para que tanto imposto? Se a economia vai mal, se a produção de açúcar está em queda, está em decadência, e se esses investimentos não são revertidos para a melhoria das condições de vida da população da capitania de Pernambuco. Então, isso, evidentemente, gerou a chamada Revolução Pernambucana de 1817, um importante movimento emancipacionista que, inclusive, chegou a tomar o poder. Ele deixou a fase da preparação, a fase da conspiração, e chegou a tomar o poder de forma efêmera. Cerca de 70 dias, entre março e maio de 1817, os insurretos, os revolucionários pernambucanos de 1817 conseguiram tomar o poder até que Dom João enviou forças militares que atacaram Pernambuco por mar e por terra e destruíram completamente esse movimento. Entre os fatores principais das variadas crises que o açúcar teve ao longo do período de sua importância histórica, porque, olha só, você tem que perceber necessariamente que não foi uma crise, nem duas crises, foram várias crises. Então, o açúcar enfrentava momentos de prosperidade e momentos de queda abrupta de sua cotação no mercado internacional. Então, oscilava bastante. E nessas épocas em que oscilava para baixo, em que tínhamos uma queda vertiginosa na produção de açúcar, evidentemente que isso gerava crises econômicas violentíssimas em Pernambuco. Então, entre os fatores principais da crise, da decadência da produção açucareira, podemos elencar a falta de recursos necessários para novos investimentos, para que possas modificar a produção, tornando-a mais moderna, mais produtiva, porque agora não tem mais os capitais externos para financiar a produção. Tem a concorrência internacional, pessoal, a concorrência feita pelo açúcar produzido nas Antilhas, pelo açúcar produzido também na ilha de Cuba, pelo açúcar de beterraba produzido na Europa. Então, o mercado está aquecido, só que tem muita concorrência externa. Além disso, as oscilações de mercado são um fator que causa essa crise. Por conta da grande demanda de açúcar no mercado internacional, evidentemente que isso provocava queda na cotação do produto. Outro fator que também ajudou para a queda das exportações de açúcar provenientes de Pernambuco foi o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte lá no início do século XIX, pessoal. O bloqueio continental impedia que as nações comercializassem com a Inglaterra. Então, isso também acabou prejudicando os interesses dos produtores de açúcar pernambucanos. E aí nós temos também mudanças econômicas
que ocorrem, sobretudo, ao longo do século XIX. É no século XIX, no início do século XIX, para sermos mais precisos, que vai começar o processo de modernização desta produção na região da Zona da Mata. A região da Zona da Mata é a região principal do cultivo de cana-de-açúcar. É lá na Zona da Mata que nós tivemos novas relações de produção com o surgimento de novos engenhos e até mesmo de usinas. É o investimento de capital financeiro no sentido de promover a modernização da produção. Apesar da modernização de produção, as condições de trabalho, como você vê aqui na charge, não eram boas. Ainda havia grande exploração da mão de obra, até porque a mão de obra continuava predominantemente sendo escrava. Aspectos relevantes, pessoal, aspectos relevantes que garantem um pouco dessa modernização da produção açucareira são a construção das primeiras ferrovias na região canavieira e o surgimento de engenhos mais modernos. Durante muito tempo, lá no período colonial, existiram os engenhos de tração animal ou movidos pela força humana, que eram chamados de trapiches. E haviam também aqueles engenhos que eram movidos pela força hidráulica. Esses eram chamados de engenhos reais. Então havia engenhos trapiches e engenhos reais. Agora, no século XIX, no início do século XIX, nós temos uma modernização da produção, surgindo engenhos mais modernos, mais sofisticados, com uma maior tecnologia, os engenhos centrais, e surgem também as primeiras usinas de produção de açúcar, simbolizando uma nova fase da importância da economia canavieira em Pernambuco, com a modernização da produção. Muito bem, pessoal. Então aí a gente viu na aula de hoje as principais crises que o setor cafeeiro enfrentou em Pernambuco ao longo dos séculos 17, 18 e 19. E agora a gente vai partir para os exercícios. Agora chegou aquela hora gostosa da gente testar o nosso conhecimento, de podermos exercitar aquilo que nós estudamos na aula de hoje, aquele momento que você estava esperando, de testar os seus conhecimentos. Então vamos lá para uma questão padrão e a UPE-NET. Vamos ver como é que fala aqui, pessoal. Quando, nas primeiras décadas do século XVI, o Estado português, apoiado por capitalistas de várias nacionalidades, passou a fabricar açúcar na colônia americana, estava, de fato, efetivando um deslocamento de parte da cadeia, plantio da matéria-prima e produção do açúcar para as possessões lusitanas no continente americano. O sucesso deste deslocamento repercutiu em toda a cadeia, diminuindo os preços e aumentando o consumo, como também atraindo a atenção de outros estados e capitalistas para o negócio do açúcar, incluindo-se o tráfico de escravos, o que, por sua vez, gerou novos reajustamentos dos agentes privados e estatais envolvidos. Então aí a questão fala sobre a importância vital que teve a economia açucareira em Pernambuco. Não foi por acaso que o rei de Portugal ordenou
a produção de açúcar aqui no Brasil, porque ele era sabedor de que o açúcar seria o produto capaz de alavancar, de promover o desenvolvimento econômico, gerando muita lucratividade para Portugal. O cultivo de cana-de-açúcar poderia possibilitar o povoamento, ou seja, a colonização, a formação de núcleos populacionais aqui na América, efetivando a conquista portuguesa desse território, fincando os portugueses, fincando aqui essas possessões, garantindo o domínio colonial e, ao mesmo tempo, e mais importante, gerando muito capital para a coroa portuguesa. Então vamos lá, acerca desse assunto, vamos analisar as alternativas. Começando pela alternativa A, sufocada pela perda de suas colônias africanas para a Inglaterra, a coroa lusitana contou com o apoio dos jesuítas na tarefa de redução e escravização dos povos indígenas como forma de manter a mão de obra necessária para a produção de açúcar. Vamos entender então aqui, pessoal. Portugal chegou a perder parte de suas colônias africanas, as feitorias fornecedoras de mão de obra escravizada? Sim, Portugal perdeu suas feitorias, parte delas, como por exemplo São Paulo de Luanda, caiu nas mãos dos holandeses durante o período das invasões holandesas em Pernambuco, principalmente ao longo da administração do conde João Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Porém, pessoal, quem tomou essas feitorias das mãos portuguesas não foi a Inglaterra. Quem tomou essas feitorias foi a Holanda. Então, aqui está errado, Inglaterra, é Holanda. A Holanda é que conseguiu dominar pontos do litoral africano, fornecedores de mão de obra escrava daquele continente. Sendo assim, olha só, a coroa portuguesa contou com o apoio dos jesuítas? Não, você já aprendeu na nossa aula anterior, que fala sobre as organizações eclesiásticas em Pernambuco, que os jesuítas atuaram na catequização dos povos indígenas. Os jesuítas atuaram na catequese indígena, protegendo os índios da escravidão. Então, quem é que teve a tarefa de escravizar os povos indígenas, de promover guerra contra os povos indígenas para transformá-los em mão de obra escrava? Quem atuou nessa empreitada, nesse trabalho sujo, foram os bandeirantes. Foram os bandeirantes que começaram a fazer o apresamento indígena. As bandeiras de caça ao índio, não se esqueça. Bandeiras de apresamento. Apresamento indígena. Então, quando os holandeses dominavam feitorias africanas fornecedoras de mão de obra escrava, o preço do escravo africano foi lá para as grimpas, foi lá para cima, disparou o preço dos escravos negros. E aí o que acontece? A substituição. Vamos utilizar a mão de obra escrava indígena, mas quem que vai buscar esses escravos? São os bandeirantes que vão caçar índios. Exatamente, são as bandeiras de apresamento. Por isso, essa afirmação A está incorreta. Vamos então para a afirmação B. Apesar de a agroindústria açucareira ser a mais importante fonte de renda da capitania de Pernambuco nos 2 primeiros séculos de colonização, não era a única fonte de receita. E a pecuária e o tráfico de escravos
também contribuíram para o desenvolvimento da economia local. Perfeito, pessoal, afirmação correta. O cultivo de cana-de-açúcar para a produção do açúcar, evidentemente que era a atividade mais lucrativa, a atividade mais importante de Pernambuco no período colonial. Não significa dizer, porém, que era a única atividade econômica. Tínhamos outras atividades econômicas que também tinham a sua relevância. A exemplo da criação de gado, a pecuária, que foi responsável pela ocupação do Vale do Rio São Francisco, pela colonização do interior do território e o tráfico transatlântico de escravos, que era uma importante fonte de receitas. Elenca-se aqui também, nós podemos citar a produção de tabaco, afinal de contas, também o tabaco para a produção de fumo era uma importante moeda de troca no tráfico negreiro, a produção de algodão também. Então, perceba, o açúcar era o mais importante, o camisa 10, jogava com a 10 e botava a faixa de capitão, era o craque do time. O açúcar era o principal produto na pauta das exportações, mas isso não significa que era a única atividade econômica desenvolvida em Pernambuco. Está correto, então, a alternativa B. Vamos para a alternativa C. A coroa lusitana, visando aumentar a produção de açúcar nas terras da América Portuguesa, promoveu uma política de distribuição de terras que pode ser vista como a primeira tentativa de reforma agrária no Brasil. Para um pouquinho. Vamos refletir direitinho o que essa afirmação nos falou. Pessoal, a coroa portuguesa até promoveu doações de terras aqui neste território, no Brasil. Eram as famosas sesmarias, que eram lotes de terra entregues a colonos que possuíssem as mínimas condições econômicas de explorarem aquele território, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar. Aí eu pergunto para os senhores, a cana-de-açúcar produzida em Pernambuco era em fundo de quintal? Não, era em grandes extensões de terra chamadas de latifúndios. Portanto, pessoal, a doação dessas terras, das chamadas sesmarias, se constitui na origem histórica do latifúndio no Brasil. Até hoje nós temos um gravíssimo problema de concentração fundiária. E onde que é a origem desse problema no Brasil? A origem está lá no início da colonização, com a distribuição das sesmarias. Então, não houve reforma agrária no Brasil no período colonial. Alternativa D. A preguiça e a insolência dos nativos da terra fizeram com que os capitães donatários solicitassem a Portugal escravos africanos. Estes já estavam acostumados com a lavoura canavieira e eram mais dóceis que os indígenas. Ó, que bonito! Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor dos meus filhinhos, não vá cometer essa gafe aí, ó. Não vai desandar a maionese. Esta é uma visão calcada num eurocentrismo. Do ponto de vista antropológico, isso aqui é completamente errôneo. Isso aqui é senso comum total. Dizer que, olha, os portugueses substituíram os índios pelos negros africanos porque os índios eram muito preguiçosos. Ô cambada de vagabundo, não gostava de trabalhar, tudo preguiçoso, tudo indolente. Os negros não, bem preparados fisicamente, talhados para o trabalho e eram dóceis. Tudo errado isso daí, pessoal.
tudo errado isso daí. Qual é a principal razão que explica a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana? Pessoal, são vários motivos. Primeiro, os povos indígenas estavam em suas terras, conheciam as matas, se recusavam a trabalhar por uma questão cultural. Eles preferiam caçar, pescar, guerrear, não queriam ficar presos à terra. Até porque em muitas culturas indígenas, o trabalho agrário era coisa de mulher. Então o índio não aceitava, preferia inclusive se matar do que permanecer escravizado, preso à terra. Segundo lugar, havia os jesuítas que desejavam promover a catequese indígena. Achavam que os indígenas eram passíveis da salvação, poderiam merecer o reino dos céus. Terceiro lugar, havia a figura dos traficantes de escravos. O tráfico transatlântico de escravos era uma atividade extremamente importante, tanto para os traficantes quanto para a coroa portuguesa. Então são esses traficantes que vão disseminar essa ideia. Para que você quer escravizar índio? Índio é tudo preguiçoso, cambada de vagabundo, não quer trabalhar. O negro não, o negro é forte, é bem preparado, vai trabalhar e ainda é dócil, é mansinho, mansinho. Olha só que mentira, se fosse verdade não aconteceriam tantas formas de resistência por parte dos africanos escravizados, que sabotavam a produção, queimavam as plantações, assassinavam feitores, cometiam suicídio, banzo, cometiam aborto, fugas individuais, fugas coletivas, formação de quilombos e até mesmo negociações com os seus senhores. Então essa frase aqui, ó, completamente errada. Mentira deslavada essa daqui. Alternativa E. Por quase 3 séculos, a produção de açúcar foi a única, grifa essa palavra aqui, ó, única fonte de receita para a coroa portuguesa na América Portuguesa. Isso só vai ser alterado com a exploração da região das Minas Gerais, quando o açúcar deixa de ser exportado e as atenções da metrópole se voltam para a extração mineral. Pessoal, mais uma vez, uma afirmação que tenta te induzir ao erro. Essa afirmação aqui está incorreta, pessoal. Por quê? O açúcar era a principal fonte de riqueza, mas não era a única. Havia a extração das drogas do sertão, o cultivo de tabaco, o cultivo de algodão, havia o tráfico negreiro, que também era uma atividade econômica muito importante, a própria pecuária, e mesmo com o início da mineração, nas Gerais, o açúcar continuou tendo importância, não mais uma importância vital para a economia da América Portuguesa, mas continuou sendo exportado, até porque a fase da mineração no Brasil não foi duradoura, ela foi bastante efêmera. Foi curta, durou cerca de 50 anos o auge da extração de ouro no centro-sul do Brasil, com destaque para as capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Está errada, portanto, essa alternativa E. Vamos para mais uma questão aqui, pessoal. Observe a charge abaixo, referente ao fim da presença holandesa no Nordeste brasileiro no século XVII e responda a pergunta a seguir. Então, olha só, esta é uma ilustração, é uma caricatura
extraída da obra História do Brasil para Principiantes, de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela, de autoria de Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. Bom, essa caricatura está mostrando aqui, ó, tem um brasileiro, né, armado, dizendo aqui, ó, vão plantar batatas. E temos um navio dos holandeses, um navio de propriedade dos holandeses, que está dizendo assim, ó, não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. E o outro responde, e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Então, essa caricatura remete à expulsão dos holandeses de Pernambuco após o movimento que durou de 1645 a 1654, intitulado Insurreição Pernambucana, mostrando a principal consequência da expulsão dos holandeses de Pernambuco, que foi o quê? O declínio da produção açucareira em Pernambuco por causa da concorrência com o açúcar produzido pelos holandeses na região das Antilhas. Pode-se afirmar que a charge refere-se como consequência da expulsão dos holandeses no Brasil. Alternativa A, ao início da produção holandesa na América Central, levando de imediato à crise da economia no Brasil como um todo, que só se recuperou com a descoberta do ouro na região de Minas Gerais. Pessoal, afirmação incorreta, pessoal. Incorreta por quê? Porque não significou a crise da economia brasileira como um todo, até porque existiam outras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil. Tais como a exploração das drogas do sertão na Amazônia, a pecuária no sertão nordestino, a produção de tabaco no Nordeste, a produção de algodão no Nordeste, o próprio tráfico negreiro como importante atividade econômica. Então, não dá para dizer que é uma crise da economia do Brasil como um todo, que o Brasil quebrou literalmente após a expulsão dos holandeses. Não, houve uma crise no setor açucareiro. Alternativa B, a crise econômica do Nordeste brasileiro devido à concorrência do açúcar do Brasil com a produção holandesa, Vamos ver aqui, ó, essa alternativa aqui, ó. Voltando, a crise da economia do Nordeste brasileiro devido à concorrência do açúcar do Brasil com a produção açucareira das Antilhas. Perfeito, tá correto. Podemos assinalar aqui, ó, a alternativa B. B de bola, tá correto, pessoal. Temos a crise da economia do Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, vai entrar em crise a produção de açúcar por causa da concorrência com a produção advinda de onde? Das Antilhas. Os holandeses é que passaram a produzir açúcar nas Antilhas, quebrando a produção açucareira pernambucana. Letra C. Ao enfraquecimento da economia nordestina, que não suportou a posterior invasão dos franceses no Maranhão, onde fundaram a denominada França Equinocial. Espera aí, vamos analisar parte a parte esta expressão. Primeiro, pessoal, a charge que foi apresentada na questão refere-se à expulsão dos holandeses, que aconteceu ao final da insurreição pernambucana, depois das batalhas dos Guararapes, não é? E depois a consolidação dessa expulsão, que foi 1654.
Essa é a data da expulsão dos holandeses dos territórios aqui da América Portuguesa. A invasão francesa e o estabelecimento de uma colonização oficial no Maranhão, a chamada França Equinocial, aconteceu de 1612 a 1615. Portanto, é anterior à presença holandesa em Pernambuco. Por isso, está errado a letra C também. Letra D. A crise econômica do Nordeste brasileiro após a expulsão dos holandeses da Bahia em 1625. Pessoal, olha só, a primeira iniciativa de invasão holandesa em terras brasileiras se deu na Bahia de Todos os Santos, porque lá estava a capital do Brasil à época, a cidade de Salvador. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, mas foram expulsos de lá em 1625. Eles não conseguiram consolidar a dominação colonial. Por isso que a Companhia das Índias voltou à carga 6 anos depois, no ano de 1630, invadindo e conseguindo consolidar a dominação de Pernambuco e de parte significativa do Nordeste, permanecendo na região por 24 longos anos, de 1630 a 1654. Por isso está errado a letra D também. Letra E. A reafirmação da presença portuguesa no Nordeste brasileiro, possibilitando a retomada da produção do açúcar na região, que voltou a concorrer em pé de igualdade com o açúcar antilhano. Não, pessoal, o açúcar antilhano era mais barato e de melhor qualidade do que o açúcar produzido em Pernambuco. Muito bem, vamos para a próxima questão agora. Próxima questão, mais uma questão aí padrão e a UPE-NET. Sobre a crise da lavoura canavieira em Pernambuco, analise as alternativas a seguir. Vamos ver então aqui, pessoal. Temos itens aqui para serem analisados. Primeiro item. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenhos em Pernambuco, para minimizar os efeitos desta crise, recorreram a empréstimos junto a comerciantes da vila de Recife. Correta essa afirmação. Diante da crise do setor açucareiro, Olinda, que era o principal ponto de produção de açúcar em Pernambuco, os senhores de engenho, com dificuldades econômicas para manter a produção, acabaram contraindo empréstimos junto à burguesia mercantil da influente Recife, que foi elevada à condição de vila, o que gerou uma guerra entre essas duas importantes cidades pernambucanas, Olinda contra Recife. Como é que se chamou mesmo aí o confronto envolvendo Olinda e Recife? Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1711, que terminou com a intervenção da coroa portuguesa a favor de Recife, que tornou-se a capital. Portanto, verdadeiro, o item 1. Item 2. A decadência da produção açucareira em terras pernambucanas afetou a economia local, porém, não se constituiu em um fator relevante para a ocorrência de rebeliões em Pernambuco. Falso, pessoal. A crise da produção açucareira foi responsável pela ocorrência de várias manifestações rebeldes ao longo da formação histórica pernambucana. Vamos citar os principais?
Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1711. Revolução Pernambucana de 1817. Confederação do Equador de 1824. Revolução Praieira de 1848. Muito bem. Vamos para o terceiro item. A crise econômica no início do século XIX era provocada principalmente pela queda nas exportações de açúcar, principal produto pernambucano, e é considerada um dos fatores causadores da Revolução Pernambucana de 1817. Verdadeiro também, pessoal. Item 4. Até a segunda metade do século XIX, a economia açucareira nordestina pode ser caracterizada por permanências seculares no processo produtivo. O engenho de açúcar continuava utilizando a mão de obra escrava para o trabalho na lavoura e a tração animal e ou hidráulica como forças motrizes. Entretanto, a concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas e, posteriormente, o açúcar de beterraba europeu determinaram reestruturações no setor produtivo do açúcar brasileiro, surgindo aí o chamado engenho geral, né? E surgiu também as usinas, surgiram também as usinas, no século XIX. Verdadeira afirmação. Portanto, está correto o que se afirma nos itens 1, 3 e 4 apenas. Muito bem, pessoal. Zona de conforto? Ah, zona de conforto que nada. Zona de conforto não. Lá eles pagam muito pouco, então sai da zona de conforto, meu amigo. Sai da zona de conforto, minha amiga. Estuda com determinação, estuda que a vida muda. Se você quer conquistar essa sua vaga neste concorridíssimo concurso, você tem que ter dedicação, tem que ter foco total do início ao fim da aula, para dar conta de todo o conteúdo deste nosso edital. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.